Gostaria de cumprimentar aí com muito carinho as pessoas aí que estão acompanhando nosso canal do YouTube, nossas aulas, nossos vídeos, tá? O tema de hoje é a legislação, né? Vamos definir aqui o conceito de legislação à luz da teoria do direito, né? À luz aí da ciência do direito. Bom, por legislação, nós entendemos, né, as normas de um determinado ordenamento jurídico que são normas infraconstitucionais, né? Ou seja, o que são normas infraconstitucionais? São normas que estão abaixo da Constituição, tá? Nós temos a Constituição, né, como norma ápice de um determinado ordenamento jurídico, mas a Constituição não é a única lei que está presente naquele ordenamento jurídico, né? Aquele ordenamento jurídico possui outras normas jurídicas e outras normas legais, né, além da Constituição. Nos atendo aqui ao ordenamento jurídico brasileiro, né, como também um grande reprodutor, né, do que está previsto nas outras legislações, né, nós temos uma categoria, né, primeira categoria, chamada de lei complementar, né? Qual seria a função de uma lei complementar num determinado ordenamento jurídico, né? A função de uma lei complementar é justamente complementar, né, um conteúdo jurídico normativo, né, mencionado pela Constituição, mas não devidamente tratado por ela. Nós precisamos compreender que dentro da teoria da pirâmide de Kelsen, né, a Constituição ela é uma norma ápice, então ela precisa ser uma norma menor, né? A Constituição não vai tratar de todos os temas, de todas as áreas do direito, de todas as regras jurídicas de uma sociedade, né? Ela deve ser preservada para justamente proteger aquilo que é essencial para aquele grupo, para aquela coletividade, né? Então, obviamente, alguns temas precisarão ser devidamente explorados em outras normas jurídicas do ordenamento, né? E não diretamente na Constituição, tá? Muito embora possam sofrer alguma menção, né, constitucional. E aí o próprio legislador constituinte já determina ao legislador ordinário, né, ou seja, aquele responsável por criar as leis do cotidiano da sociedade, né, e não criar uma nova Constituição, ou pelo menos alterar esta Constituição, tá? Este legislador ordinário deve criar uma lei complementar para discorrer, tratar, né, criar o regulamento jurídico respectivo por aquele tema que foi, não ordenado pelo legislador constitucional, tá? Ao largo das leis complementares, nós temos as chamadas leis ordinárias, que são as leis em comum, né? Leis do nosso cotidiano, né? Os códigos que nós temos no direito, né? O Código Tributário, Código Civil, Código Penal, né? São leis ordinárias, tá? Muito embora no direito positivo no Brasil haja a necessidade de fazer um comentário específico, né, sobre o CTN e o Código Eleitoral, né, mas isso a gente aborda em outra oportunidade, né? Mas os códigos, né, num determinado sistema jurídico, na verdade, eles são grandes compilações de leis ordinárias, tá? Então, os crimes estão compilados no Código Penal, né? Os contratos, a vida privada e patrimonial estão compilados no Código Civil, né? Que são leis ordinárias, tá? Nós temos diversas leis ordinárias, né, criadas pelo legislador ordinário porque justamente não é o constitucional, né? O constitucional ele é o extraordinário, ele acontece de tempos em tempos, né? Mas a sociedade não vive também o tempo todo o fenômeno constitucional, né? Então, passado o período constitucional, consolidado uma nova Constituição, é necessário criar leis, né, para o cotidiano e para o dia a dia da sociedade, né? Então, essas leis são chamadas de leis ordinárias, né? Nós ainda temos especificamente no ordenamento jurídico brasileiro as chamadas leis delegadas, né? Ou seja, leis que são criadas por uma autorização do Congresso Nacional ao presidente da República, né? Então, ela desassocia um pouco do processo legislativo padrão, né? E ainda temos as medidas provisórias, né? Normas criadas pelo Poder Executivo, né? Editadas pelo Presidente da República, com caráter de excepcionalidade e temporalidade, né? Ou seja, provisórias, né? Por uma questão urgente, tá? Então, né, de legislação, né? Ou seja, de normas aí que
possuem o efeito de uma lei, né, que estão subordinados à Constituição, que são normas infraconstitucionais. Nós temos essas modalidades no direito. Tá? Qualquer dúvida, comentário, sugestão, dica, estamos abertos aí ao diálogo. Tá? Meu nome é professor Daniel, né, e agradeço aí a atenção de vocês. Um abraço.